Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 10, o nosso 10º encontro nessa série de estudo sobre o Espiritismo, nível básico. Nós vamos sempre, como a gente tem feito, nós vamos ler então o sinal verde como abertura. Vamos fazer aqui um estudo aqui da página, normalmente é um texto curto, e depois então a gente vai ler o Livro dos Espíritos, iniciando a segunda parte no capítulo 1, dos espíritos, ou seja, é sobre os espíritos, né? São as perguntas que Kardec fez sobre os espíritos. Muito bem, vamos então iniciar. Leitura do sinal verde. A leitura de sinal verde de hoje é ambiente caseiro. Essa é a leitura de hoje. A casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria. É o lar, onde a união e o companheirismo se desenvolvem. A paisagem social da Terra se transformaria imediatamente para melhor, se todos nós, quando na condição de espíritos encarnados, nos tratássemos dentro de casa, pelo menos com a cortesia que dispensamos aos nossos amigos. Respeite a higiene, mas não transfigure a limpeza em assunto de obsessão. Enfeite o seu lar com os recursos da gentileza e do bom humor. Colabore no trabalho caseiro, tanto quanto possível, sem organização de horário e previsão de tarefas. É impossível conservar a ordem e a tranquilidade dentro de casa. Recorde que você precisa tanto de seus parentes, quanto seus parentes precisam de você. Os pequeninos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar. Muito bem, pessoal. Então, mais uma vez, um texto simples, né, objetivo e direto, como são os textos aqui de André Luiz, no livro Sinal Verde, né? E o que ele passa para a gente é, olha, bom, primeiro tudo começa dentro de casa, né? Dentro da nossa casa, né? Inicialmente dentro do próprio ser, né? Não adianta você querer passar amor aos demais se você internamente, dentro do teu ser, você não está com amor, não está em paz no teu interior. Então não adianta a gente falar do exterior da casa e muito menos do mundo em si, né? Você querer levar amor para o mundo, se você internamente você ainda não se acalmou, não se apaziguou, não compreende como tudo funciona, principalmente do ponto de vista energético, do ponto de vista vibracional. Então, é muito importante para que a gente tenha uma vida boa e tranquila, que a gente faça nossos exercícios de calma, de tranquilidade para o próprio ser. Tratou o próprio ser, e como é que a gente faz esses exercícios? A gente faz com oração. Oração é uma das principais ferramentas, né? A pessoa que faz as orações com frequência, durante o dia, ao longo do dia, né? Quanto mais oração você fizer, melhor, mais você está próximo de Deus, né? E a tua vibração vai melhorando. A tua vibração melhorando, você começa a ter calma no teu interior. E aí você consegue, então, transbordar para os que estão ao seu redor. Então, é um trabalho constante. Eu recomendo sempre iniciar pelo interior do ser, e aí, dentro da tua casa, e aí, depois que você está em paz consigo mesmo, em paz dentro da tua casa, com uma boa vibração em casa, aí a gente consegue também transmitir isso para o restante, para o mundo em si, para todos em si. Bom, o que ele sugere aqui, então?
A casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria, é o lar, né? A nossa união, o nosso companheirismo. É onde a gente está, o principal local onde nós fomos colocados por Deus para aprender e para desenvolver o nosso aprendizado como seres, como evolução e para ajudar aos demais. Muitas vezes você está dentro de um lar, dentro de uma casa, e sempre tem aquela pergunta: nossa, mas o que eu estou fazendo aqui, né? E essa família não se encaixa comigo. É muito comum a gente ouvir isso, né? Olha, eu tenho problemas com a minha família, tenho problemas com o pai, com mãe, com o irmão, com a irmã, mas é importante a gente compreender, olha, vamos tentar dialogar na medida do possível, né? Vamos tentar conversar, vamos tentar levar para essas pessoas sempre pensamentos bons, acima de tudo. Você não precisa estar na frente dela, mas sempre que vier à cabeça essa pessoa, ou aquele parente, ou aquele cônjuge, faça mentalização boa. Assim começa tudo, tá? Pensamento de amor e de paz e de compreensão. Procure pensar sempre assim: nossa, essa pessoa, ela é boa, ela tem isso de bom, ela tem aquilo de bom. Pense nas coisas sempre positivas e transmitindo sempre amor. Sempre que vier à cabeça, mesmo que você tenha um problema para resolver com essa pessoa, uma discussão à parte, uma outra discussão, faça esse trabalho de mentalização de amor, de transmissão. Você já vai estar fazendo envio para essa pessoa de flores. Pense sempre que você está transmitindo amor, transmitindo paz para essa pessoa que você tem dificuldade do trato dentro da sua casa. Se houver, se não houver, mesmo assim, pensamento sempre positivo e amoroso para todos. Isso já vai melhorar muito o teu convívio com os demais. Além do pensamento, naturalmente entram as palavras, né? A gente sempre tem aquela escadinha. Primeiro a gente pensa, depois as palavras que a gente fala dentro da nossa casa, sempre com respeito, com amor, com carinho e com compreensão. Pensando antes de falar, né? Corta o improviso sempre, sempre pensando, será que isso que eu vou falar vai transmitir algo bom de fato para ela? Será que ela vai se sentir bem com isso que eu vou falar? Às vezes a gente sabe que às vezes é uma coisa que você tem que falar que não vai fazer a pessoa se sentir muito bem. Procure então aquelas palavrinhas que vão transmitir aquela mensagem da melhor forma possível, com muito amor, com muito carinho, deixando claro o seu objetivo de ajudar, sempre de colaborar. A paisagem social da Terra se transforma imediatamente para melhor se todos, quando na condição de espíritos encarnados, nos tratássemos dentro de casa, pelo menos com a cortesia que dispensamos aos nossos amigos. Então, o que ele diz aqui é, olha, se você tratasse os teus familiares, né, com a cortesia que você trata fora de casa os teus amigos, já seria muito bom, já seria um avanço, né? Mas a gente sabe que mesmo os amigos da gente, às vezes a gente não trata com carinho e com amor, a gente trata como companheiro ou como colega, né? Tem muita discussão também. Então, dentro de casa tem que ser a nossa prioridade. Começa sempre no interior, e o interior de cada um e depois o interior do teu lar, do teu ambiente doméstico, né? Dentro da casa, nós já falamos em vídeos passados, nós temos uma egrégora vibratória. Na verdade, cada ser ele possui a sua aura, a sua vibração, o seu campo energético. E o seu campo energético, ele transmite para os que estão em volta aquela vibração. Então tem aquele ditadozinho que eu gosto muito que fala, olha, ninguém vibra em vão. Você está vibrando, você está transmitindo para todo mundo que está ao seu redor. Então, vamos tomar cuidado com a nossa vibração, com o que a gente está transmitindo para as pessoas que estão ao nosso redor. Vamos procurar sempre vibrar. Quando a gente fala vibrar no Espiritismo, é o nosso sentimento, a nossa emoção, a nossa sensação, as nossas palavras. Tudo isso transmite vibração. E os nossos pensamentos. Pensamento de amor constante,
faz você estar vibrando num nível de amor. Enfeite o seu lar com os recursos da gentileza e do bom humor. Gentileza, carinho, amor, afeto, um beijo, um abraço, tudo isso dentro do lar é essencial. Bom dia, boa tarde, bom humor, como comentado aqui. Bom humor significa um sorriso carinhoso constantemente, mas evite as brincadeiras de mau gosto, como nós já lemos nas últimas leituras. Colabore no trabalho caseiro, né? O trabalho é fundamental, não só dentro de casa, como fora de casa. O trabalho você recebe de volta do universo, você recebe de volta no teu campo energético. Então, como disse Paulo, né, o trabalho realmente ele edifica e ele faz o ser crescer. Então, nada mais correto do que você ajudar dentro de casa, nas tarefas domésticas também. Mesmo que você tenha vários funcionários dentro de casa para te ajudar, várias pessoas que trabalham também, né? Faça a sua parte, sempre que possível. Colabore no trabalho caseiro, tanto quanto possível. Sem organização de horário e previsão de tarefas, é impossível conservar a ordem e a tranquilidade dentro de casa. Então, organização, determinando os horários também, para que não tenha nenhum tipo de discussão ou correria, né? Sempre que a gente faz as coisas sem organização, a gente acaba fazendo na correria, e a correria ela acaba trazendo ansiedade, e a ansiedade derruba o teu campo vibratório. Então, vamos evitar a ansiedade, vamos evitar o nervosismo, né? A ansiedade, ela puxa o nervosismo, e aí tudo isso junto derruba o teu campo vibratório, aquela energia de paz que você estava, de repente começa a correria, e aí você desaba. E aí nós novamente tem que ter um trabalho ali para uma oração, um momento de meditação, que também é muito bom, né? Para tranquilizar, para fazer a união com Deus. Recorde que você precisa tanto de seus parentes como eles precisam de você. Isso é a coisa mais certa que tem. Pode ser que hoje, talvez até você não precise muito, mas nunca se sabe o dia de amanhã também. Então, essa união familiar é muito importante. Nada como a família para se ajudar, para se manter unida em todos os momentos da vida. O filho vai ser sempre um filho, o pai vai ser sempre o pai, a mãe, dentro daquele lar. Diferente de um amigo, um outro amigo que você tenha na tua vida, que muda ao longo da tua vida, principalmente você escalando e subindo os degraus da sabedoria, do aprendizado. Você deixa muito amigo para trás, deixa muito amigo no caminho, amigos que não querem subir junto, naturalmente, né? Que não estão preparados ainda para subir a escada e acabam ficando para trás, porque continuam arraizados nos problemas, na matéria em si. Os pequeninos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar. Então é isso, pessoal. Essa foi a leitura de hoje, Sinal Verde. Espero que vocês tenham gostado. Vamos agora para a leitura do Livro dos Espíritos de hoje. No Livro dos Espíritos de hoje, nós vamos iniciar a parte 2. Então, no Livro dos Espíritos, que foi feito por Kardec, com perguntas e respostas, Kardec fazia as perguntas e recebia as respostas dos espíritos. E nós começamos, então, a parte 2, o que Kardec chamou de parte 2, capítulo 1. Na parte 2, capítulo 1, Kardec vai perguntar sobre os espíritos, que já tinha sido mencionado anteriormente, e ele vai fazer, então, uma série de perguntas sobre origem e natureza dos espíritos, mundo normal primitivo, forma de ubiquidade dos espíritos, perispírito. O que é perispírito, né? Diferentes ordens de espíritos, escala espírita, segunda ordem, primeira ordem, progressão dos espíritos e anjos e demônios. Então, tudo isso nesse capítulo 1,
Mas hoje nós vamos ver a origem e natureza dos espíritos, que são a pergunta 76 até 83. Primeira pergunta, pergunta 76. Que definição se pode dar aos espíritos? E a resposta: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo, fora do mundo material. Então, a gente pode compreender daqui o seguinte: olha, são os seres inteligentes criados por Deus, né? Somos nós, eu, você, todos os seres inteligentes, já são chamados de espírito. E povoam o universo. Ou seja, depois que a gente desencarna, a gente vai e povoa todo o universo. Não está só aqui no nosso planeta, no planeta Terra, não. Estão no universo. É o que está escrito aqui. Nota: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Então, no passado a gente tinha falado aqui nas últimas aulas no elemento inteligente do universo, né? No princípio inteligente do universo. Né? Agora a gente está falando dos seres. Então, a palavra espírito designa os seres, ou seja, nós. Né? Cada um de nós não somos matéria, nós não somos o corpo aqui nosso, nós não somos essa veste que nós estamos utilizando nessa encarnação, nós somos um espírito. Né? E aí ele continua, na pergunta 77. Os espíritos são seres distintos da divindade? Ou serão simples emanações ou porções desta, e por isso denominados filhos de Deus? A pergunta de Kardec aqui é assim: olha, nós somos um pedacinho de Deus, né? Nós somos aqui um pedaço de Deus, e por isso somos denominados filhos de Deus? E a resposta: meu Deus, são obra de Deus. Exatamente qual a máquina, o homem é do homem que a fabrica. Qual a máquina, o é do homem que a fabrica. Ou seja, exatamente como uma máquina fabricada pelo homem é daquele homem. Então nós somos, ele diz aqui que, olha, vocês são obras de Deus. Exatamente igual uma máquina que o homem fabricou e corresponde a ele. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. A máquina é a máquina, o homem é o homem. Sabes que, quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama de sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos sua obra. Então, essa é a resposta. Nós não somos um pedaço de Deus, né? Nós não somos parte de Deus. Nem o que eles deixam claro aqui é que nós somos criados por Deus. Isso sim. Pergunta 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Resposta: se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade. É incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Nem esses espíritos, aí ponto de atenção, nem estes espíritos não têm conhecimento desse nível, a esse nível. Né? São questões assim num nível altíssimo, né? E Deus é quem sabe, e nem eles não sabem ou não quiseram responder. Então acharam que
tem informações que não são para serem passadas, né? Devido à capacidade nossa, principalmente desse texto, que é um texto do século XIX, né? Apesar de que, do século XIX para agora, nesse tipo de conhecimento, não houve uma evolução que permitiria aqui um conhecimento, acredito eu. Continuando. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio. Se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas, quando e como cada um de nós for feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Então, o que ele diz é o seguinte, olha, e já disse em anteriores versões, Deus está sempre criando. E, ao longo da criação do universo, ele vem criando. E vem criando seres também. E os seres vêm em processo de aprendizado e evolução constantes. E nós somos esses espíritos, somos esses seres. Alguns criados antes, um pouco, outros criados um pouco depois, mas todos em evolução. Deus não criou todos no mesmo momento. Isso é o que eles deixam claro aqui, que Deus constantemente está criando. É um poder que constantemente cria e Deus não para. 79. Pois que há dois elementos gerais no universo. O elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Resposta: evidente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Então, os espíritos são o ser individual. Cada um de nós é um ser individual. Não significa que você pode evoluir esquecendo os demais. O nosso processo de evolução, ele ocorre quando nós olhamos para os demais, quando nós pensamos sempre em evoluir juntos. Esse é o nosso processo de evolução, sempre com amor, como Jesus nos ensinou. Mas nós somos individuais, um diferente do outro. É importante compreender isso. Questão 80 agora. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? É permanente. Igual eu comentei agora há pouquinho, né? É permanente. E os espíritos já tinham comentado anteriormente também. É permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Né? Exatamente o que eu tinha comentado aqui antes, os espíritos repetiram aqui para Kardec. Eu acho que teve uma pergunta anterior também, não me lembro o número exato agora, que os espíritos comentaram. Deus nunca para de criar. E os espíritos vão sendo criados constantemente. Tá? Isso explica muita coisa. Né? Mas vamos mais para frente, a gente aí vai aprofundando. Os espíritos, questão número 81. Preciso me lembrar sempre de mudar aqui também o nosso texto. Pronto. Questão 81, para que vocês acompanhem, está na tela. Os espíritos
se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Resposta: Deus os cria como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito, ainda uma vez, a origem deles é um mistério. Então, a origem deles não é dada o saber. Mas a resposta aqui é clara. Deus os cria. E eles não são um criado pelos outros. Ou seja, os espíritos juntos não conseguem criar um outro espírito. Não é assim. Essa foi a dúvida do Kardec, e a resposta foi: Deus os cria, como a todas as outras criaturas. Questão 82. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais, ou seja, não contêm matéria? E a resposta: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Explicação. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque, pela sua essência, diferem de tudo o que conhecemos sobre o nome matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções, pelo ouvido e pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir, senão por meio de comparações, sempre imperfeitas, ou por um esforço da imaginação. No caso da 82, é uma questão que Kardec quer saber a essência. Olha, são materiais ou são imateriais os espíritos, né? E, basicamente, a resposta que os espíritos dão aqui é: olha, para vocês pode-se dizer que não são corpo, não são matéria, né? Mas, de uma certa forma, eles têm uma formação, eles são alguma coisa, né? Então, são algo que, no mundo espiritual, pode-se considerar, talvez, matéria. E aí é uma suposição minha, né? Talvez aqui no mundo material a gente não chame matéria, mas talvez no mundo espiritual ele seja considerado algum tipo de substância, né? Algum tipo de energia. Questão 83. Os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo e se, em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu. Então, o que o Kardec quer saber aqui nessa pergunta, né, é se tem fim. Olha, os espíritos, em algum momento, lá na frente, eles vão ter fim, né? Mesmo que demore anos, séculos, milênios, né?
acabam-se, né? E a resposta dos espíritos é: há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. O filho não compreende tudo que seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo que o sábio aprende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos, por agora, dizer. Então, o que eles deixam claro aqui é que nós não estamos num nível de inteligência e de sabedoria capaz de conhecer isso também, né? São informações num nível altíssimo. Valiosa a dúvida de Kardec, naturalmente, mas que os espíritos não conseguiriam ou não poderiam responder nesse momento de nossa evolução. Mas deixam claro aqui, olha, dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo que podemos, por agora, dizer. Então, não tem fim. A gente tem também uma vida eterna pela frente. Apesar de termos sido criados, né, como vimos na última pergunta, nós não estamos o tempo inteiro como Deus existentes no universo, não. Nós, constantemente, novos espíritos são formados e novos espíritos são criados e direcionados para globos planetários para começarem os seus processos de evolução e assim seguimos. Tá? Muito bem, pessoal. Então, hoje, com relação ao Livro dos Espíritos, finalizamos com essa pergunta 83. Agora vamos falar um pouquinho sobre conceitos básicos. E de conceitos básicos, nós falamos sobre karma e falamos também sobre as vidas passadas nas últimas aulas, né? Nos nossos últimos encontros. Agora vamos falar sobre pensamentos, são sementes plantadas ao longo do caminho. Então, essa conversa agora, esse nosso papo aqui descontraído, é sobre reforma íntima, é sobre conceitos fundamentais. Então, os pensamentos, né? Vamos falar sobre pensamentos. Pensamentos são energia, né? Então, a própria ciência, cada vez mais hoje, consegue capturar a energia que sai da nossa mente, do nosso cérebro, e consegue perceber que, olha, conforme nós estamos pensando em algo, uma comida, um alimento saboroso, nós estamos provocando uma determinada energia, e cada vez mais eles conseguem mostrar que pensamento é energia também. Agora, o nosso pensamento, ele provoca toda uma energia ao nosso redor. Mais do que isso, o nosso pensamento, ele envia para pessoas, para locais, para o mundo, energias positivas ou energias negativas. Então, se você pensar numa pessoa, pensando, puxa, essa pessoa sempre me traz problema, essa pessoa, ela é ruim, ela é uma pessoa má, ela é isso. Se você fizer esse tipo de mentalização, você não está colaborando para uma boa trato entre você e essa pessoa. Se você quer melhorar o tratamento que você tem com essa pessoa, seja num problema no trabalho, seja em outra questão qualquer, você precisa fazer mentalizações, precisa fazer pensamentos positivos. Sempre olhando pelo copo cheio, pela metade do copo cheio, né? Aquela assunto que a gente fala sempre do copo cheio pela metade, né? Em que aí muita gente olha e diz assim, puxa, esse copo está cheio pela metade, pensamento negativo. E tem gente que olha o copo cheio pela metade e vai dizer assim, um copo cheio de água, um copo com água. Que bom, vou agradecer e vou beber. Né? Feliz, alegre, isso é positividade. Muito importante para que a gente consiga controlar o nosso pensamento. Então, o controle do que a gente está pensando, a gente tem inclusive um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, sobre como controlar o subconsciente, como controlar os nossos pensamentos. Né? Não estamos falando de hipnotismo, nada desse tipo de coisa, tá? Nós estamos falando em um exercício diário de cada pessoa
para quando vem um pensamentozinho ruim na cabeça, a gente mudar aquele pensamento ruim para um pensamento bom, tá? E como a gente faz isso? Então procure esse vídeo, esse é um vídeo muito interessante que está aqui no canal e a gente fala sobre isso também. Mas começa desde já a fazer os seus exercícios em casa. Estou pensando coisa ruim, deixa eu mudar para um pensamento bom, né? Então sempre que vem uma pessoa do teu lado também para falar uma coisa ruim, para plantar às vezes uma semente ruim. Então tem muita gente que infelizmente vive de vibração ruim o tempo inteiro e gosta, parece que gosta de transmitir preocupação, de transmitir aquele nervosismo para o outro ser, né? E aí você tem que logo dar uma cortada e, se não conseguir, se afastar, manter distância dentro do possível, né? Desse tipo de pessoas, porque ela acaba transmitindo para você também de uma forma ou de outra, né? E mantenha sempre o seu bloqueio racional, do tipo, ó, chegou para falar, aí vem uma terceira guerra mundial aí pela frente. Você, na mesma hora, você responde, não vem não. E não, isso daí daqui a pouquinho vai terminar, vão chegar a paz, vão trazer paz, rapidinho você vai ver. Tá? É assim que a gente corta logo, a gente logo bota um bloqueio e transmite para o nosso subconsciente as palavras corretas de paz, de amor, de tranquilidade. Isso vale para tudo, tá? De problemas de saúde. Eu citei um exemplo aqui, um exemplo de guerra, mas qualquer notícia ruim que venham te trazer, você logo bota um bloqueio e fala, não, vamos falar de coisa boa, vamos pensar coisa boa, vamos falar de coisa boa, não gosto de ficar falando de coisa ruim. E aí bota um bloqueio naquilo e aí entra num assunto bom, num assunto feliz, que traga paz, que traga felicidade, tá? Essa é uma necessidade, não significa que você vai ficar alheio das notícias, vai ficar por fora de tudo, né? Mas é muito importante você tomar conhecimento do que está acontecendo, mas sem sofrimento, sem ficar naquela vibração, naqueles pensamentos ruins o tempo inteiro. Tá? E aqui se fala de sementes plantadas. Então, não deixar que a sementinha seja plantada por seja lá quem for, ao longo do teu caminho, do teu dia. Né? Você vai passar, você vai encontrar muita gente falando coisa ruim, pensamento ruim, besteira. Logo você dê um bloqueio, feche e não deixa a sementinha entrar no teu subconsciente. Tá bom? Bom, sementes que são plantadas no nosso subconsciente, que são terríveis e que ficam lá às vezes, e às vezes a gente fica se sentindo mal e não sabe por quê. Por que eu estou assim, meio deprimido, meio para baixo, né? E aí você não sabe por quê. Às vezes pode ter sido um jornal na televisão que você assistiu, né? Os jornais na televisão são terríveis, porque, infelizmente, eles não mostram a notícia ruim. Eles mostram a notícia ruim e ficam remoendo aquela notícia ruim durante minutos ali, repetindo, e isso é terrível. Por que não logo dar só a notícia de forma sucinta e pronto? Isso seria o ideal, né? Porque a gente conhece, sabe o que está acontecendo, mas você, se puder evitar, evite esse tipo de jornal, esse tipo de mensagens que são passadas para a gente, seja na forma escrita, seja na forma de televisão, seja na forma de um filme muito pesado, muito triste, né? E sempre colocando o teu bloqueio na frente e parando aquela mensagem para não ir para o teu subconsciente. Porque o nosso subconsciente, e isso é comentado no outro vídeo que a gente vai falar sobre o subconsciente, é como um jardim. Se a sementinha cai ruim lá, você às vezes não percebe e a sementinha vai crescendo. A nível de subconsciente, as coisas que existem a nível de subconsciente passaram o nosso pré-cortex, que é a parte do nosso raciocínio lógico, né? E elas já estão lá germinando. E aí, quando você vê, você está se sentindo mal, você está com um pensamento ruim, você está vindo toda hora na sua mente um pensamento, e você não sabe por quê. Por quê? Porque entraram as sementinhas ruins. Então, um ponto importante, feche a porta de entrada também, coloque o seu bloqueio. Selecione o que você assiste em televisão, selecione o que você ouve dos seus amigos, sempre bloqueando com o seu raciocínio lógico. Tá bom? Essa é a dica de hoje aí de pensamentos, são sementes plantadas ao longo do caminho.
esse título 7. Na próxima, nós vamos falar sobre o número 8. Não somos. No próxima aula. Tá bom? Pessoal, por hoje encerramos aqui então. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todos. Espero que fiquem bem. Até a próxima.